Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para fazer mais uma proposta de maquiagem para vocês, com tons mais neutros, que eu acho que se encaixa muito bem para dias de trabalho, no dia a dia. E vamos comigo fazer essa maquiagem. Eu tô com um gloss, assim, um hidratante, só para poder realmente deixar minha boca um pouquinho hidratada, né? Porque minha boca é bem seca. Bom, então vamos lá para esse tutorial. Eu vou começando prendendo meu cabelo, tá? E primeiramente, gente, eu queria lembrar que o intuito do meu canal é trazer produtinhos que sejam em conta para você usar e que sejam de qualidade. Então, eu vou começar com essa bruma, que no caso é uma água termal de óleo de rosa mosquita da Fale Beauty, que eu adoro ela. E eu gosto de deixar ela secando um pouquinho, porque ela deixa um aspecto muito aveludado, fica muito macio na pele, eu adoro. Depois eu venho com esse fator de proteção 30 da Garnier, né, que a gente tem que hidratar a pele e também proteger. Então, eu já aproveitei essas duas funções que esse produto me fornece. Não é um produto, assim, caro, expansivo, assim, um valor alto, tá? Então, eu gosto muito dele também, além de tudo, porque ele protege, né? Você vê que a gente passa, fica branquinho, mas depois de um tempo que a gente espera, ele uniformiza junto com o tom da pele. Então, pelo menos ele não fica esbranquiçadinho na minha pele, tá bom? Aí eu vou passando e com isso a gente vai esperar um pouquinho e vocês vão ver a diferença que vai dar depois que ele dá uma secadinha. Olha só. Viu como é que ele fica? Ele fica um ar super viçoso, protegido, hidratante e ainda mais sequinho. Eu peguei esse corretivo da Tracta. Por que primeiro eu vou fazer isso? Porque eu vou primeiro camuflar alguns pontinhos mais escuros da minha pele que me incomodam, para depois vir com a base, né? Para depois uniformizar todo o tom da pele. E aí eu venho nas olheiras, tá? Que é onde eu realmente tenho mais manchinhas, né? Vamos dizer, é um pouquinho mais escura. Eu tô usando esse da Tracta, no caso é a versão normal, né? Sem ser a versão mate. Eu gosto da versão mais oleosinha mesmo, né? Que não é tão seca, para poder não craquelar essa maquiagem, né? E também para não tirar o viço da pele. E aí, com a pele já uniformizada, eu venho com essa base, que é a mais próxima do meu tom de pele, que é a Fios Bem Casado, Bem Casado 40, né? E eu vou aplicando no dorso da mão e vou depois aplicando com o dedo no rosto, assim, de pouco em pouco. Porque no caso eu acho que ela rende muito e eu não queria uma proposta de uma base tão pesada assim, né, com muita cobertura, porque realmente eu acho que ainda mais pro dia a dia, que eu acho que essa maquiagem é mais pro dia a dia também. Dá pra depois deixar ela um pouco mais potente ali com um delineado, né, que eu não vou fazer delineado nela, nessa maquiagem. Mas pro dia a dia eu queria algo mais leve, né? Com uma camuflagem mais natural. Então eu venho com não muito produto, claro, né? Já espalhei bem no meu rosto e ela espalha muito bem, ela rende muito, ó, como é que ficou minha pele. Eu não acho que ela seja do tom perfeito pra mim, porém com pontos de iluminação a gente vai ajudar ela a entrar no tom. Bom, então eu venho com esse corretivo da Flawless, né? Da Ruby Rose, eu gosto muito dele para iluminar, né? Ele não é um produto também muito seco, é, ele é na medida, né? Ele não chega a ser mate, mas também não é mais hidratante, assim. Então, vem mais nos pontos de iluminação. E eu fiz ali também mais nas bochechas para poder marcar mais os pontos de não só de iluminação, mas também para dar ênfase no contorno. Então eu venho dando batidinhas, mesclando junto com essa base, né, que a gente passou, para não ficar marcação nenhuma dessa iluminação, né, como se fosse uma iluminação natural.
assim, dando batidinhas, nada muito para arrastar, né? Para tirar a base do lugar, os produtinhos que a gente aplicou. Então, bem com batidinhas, viu? Então, como o aspecto da pele já melhora em relação à cor, à luminância, né? Já se adequou melhor ao meu tom de pele essa base. Eu gosto dela porque ela tem um tom neutro. É difícil encontrar bases que tenham um tom neutro que seja um pouco mais clarinha, sabe? Então, eu vou selar abaixo dos olhos, né, com esse pó da Playboy. Ele é baratinho e eu amo ele é super fininho. E, na verdade, eu não sou da pessoa que gosta de fazer baking. Nesse momento, eu tô tirando as linhas, né, que às vezes fica marcadinho. Eu não gosto de fazer baking, eu só venho com, assim, o mínimo de produto necessário só para poder selar essa parte de baixo e dar um blur, que eu acho que já fica perfeito. E eu não venho varrendo embaixo, assim, como geralmente as pessoas fazem com baking, porque realmente eu acho que o mínimo que eu já fiz, peguei de produto já foi necessário. Agora a gente vai pro contorno. Eu tô usando esse da Grife. Eu tava tentando ver a numeração dele, mas eu não entendi muito bem qual que era a numeração. E eu peguei nesse tom, ele parece ser escuro pra mim. Mas com a medida a gente vai, com a mão mais levinha, vai fazendo contorno. E por que que eu peguei ele assim? É porque ele tem um fundo mais acinzentado mesmo, né? Então é difícil de achar ali contornos. Na verdade, ele é um pó, né? Só que eu uso como contorno. Então, assim, com fundos mais acinzentados, é difícil de achar um contorno em pó com fundo acinzentado. Então, eu venho em cima ali das têmporas, né? Onde tem essa curvinha aí, né? Demarcando. E eu venho esfumando pra cima. Eu apertei também a sardinha do pincel e tentei afinar um pouquinho o nariz, tá? Aí eu venho esfumando pra cima. Eu trago levemente um pouco só pras bochechas mesmo, pra maçã do rosto, nada demais. E eu vou pegar essa paletinha Bright of Your Heart, né? Eu fiquei em dúvida entre esses iluminadores, né? Então eu acabei pegando um amarelinho, que era o mais clarinho, porque eu achei que ele dava uma luminância maior. Então, na verdade, eu peguei o pincel A29 da Macrylan, que eu adoro. Eu não vou usar blush nesse tutorial, que eu quero um tutorial mais neutro, né? Nada muito com muita cor, então por isso assim, nada muito assim colorido, né? Eu queria um tom mais neutro. Eu aplico nas bochechas ali, na maçã, né, na pontinha do nariz e no arco do cupido. Agora vamos para os olhos. Eu vou usar uma paletinha que eu comprei, eu achei super em conta. Ela é R$16 que eu paguei, da Belly Angel. E eu adoro as sombras da Belly Angel. Eu vou pegar esse tomzinho mais vermelhinho, mais quente. Eu vou meio que misturar entre ele e um laranjadinho que tem, tá? Então, eu peguei essa paleta mais neutrinha. E aí, eu coloquei um fundinho de cor só pra poder fazer a transição. E aí, no caso, eu venho ali fazendo movimentos em C, né? E eu vou do início até o final, mas eu concentro mais no fim, porque a gente vai fazer um esfumado degradê com outras cores. Então, eu venho tirando as bordinhas também, né? Esfumando bastante. Para que esse vídeo não fique muito prolongado, eu já vou vir depois com o outro olho pronto, viu? E, gente, sem preguiça de esfumar. Tem que esfumar mesmo. Não adianta. Agora eu venho com o segundo tomzinho, um marronzinho, o segundo mais escurinho da paleta, tá? E eu vou pegar um pincel assim, de aplicação mesmo. E vou aplicar e depois eu vou trabalhar o esfumado para poder mesclar com essa base que a gente fez em cima dos olhos, né? Olha só como
pigmenta, gente. Eu tô impressionada, porque assim, é uma paletinha que foi super em conta, foi R$ 16. E assim, né, com tons super, super coringas. Então, só para contextualizar, eu tô trazendo também pra frente, porque eu quero dar uma profundidade nesse olhar, entendeu? Então, esse marronzinho eu também trago pra frente. E vamos para o outro olho, já pronto também. Às vezes eu venho com o pincelzinho, o primeiro pincelzinho, só para tirar um pouco das marcações. E eu venho com esse pincel lápis agora e pego o tom mais escuro da paleta, tá? Que é marrom bem terroso mesmo, né? Mas é escurinho. E aí eu venho só aplicando mesmo realmente no cantinho, né, do côncavo, porque eu quero só dar um ar de profundidade ali, né, nada muito forte. Eu venho com o mesmo pincelzinho, aquele que a gente aplicou marronzinho médio, e venho tirando as marcações que a gente aplicou nesse marronzinho mais escuro que a gente acabou de aplicar, tá bom? Aí eu volto com ele às vezes para poder, né, chegar ele um pouquinho mais para frente também, que eu vou trazer ele pro canto interno também dos olhos, né? Porque realmente eu quero dar um pouquinho de profundidade, mas não é tanto assim que eu passo quanto os outros pigmentos, tá? Igual eu passei anteriormente. Bom, agora é a parte mais que eu queria deixar em luminância mesmo, era a pálpebra móvel quase que inteira. Então eu peguei com o dedo mesmo, aquele mesmo iluminador que a gente usou, e vim aplicando em toda a minha pálpebra móvel, tá? Eu queria deixar esse olhar iluminado e marcado também ao mesmo tempo com os tons neutros. Eu venho com o dedo mesmo, porque eu acho que dá mais aderência ao iluminador, que eu acho que ele realmente pega mais brilho mesmo. Então, assim, na câmera não dá pra ver, mas ele realmente ficou muito, vamos dizer assim, ficou muito luminescente, ficou muito brilhoso, dá um olhar mais luminoso. E eu venho com aquele marronzinho de novo, o médio, né? Só para poder tirar a demarcaçãozinha, porque a gente passou por toda a pálpebra móvel esse iluminador, então eu não queria que ficasse com demarcações. Então eu só venho realmente tirando a marcação. E vamos para a parte de baixo. Eu com o pincel lápis vou pegar o mesmo vermelhinho da paleta, o tom mais quente, e eu vou passar por toda a minha pálpebra de baixo, tá? Do início ao fim. Vou fazer nos dois olhos e eu vou meio que mesclando ali com o fim da pálpebra de cima, né? Como se fosse uma união entre as sombras, né? Ali, como se não tivesse realmente fim, como se fosse uma continuação, tá? Eu venho com ele esfumando bastante. E agora eu venho com um pincel de topo reto e eu vou com o tom mais escuro da paleta e vou realmente só marcar mais mesmo ali perto dos cílios mesmo, tá? Mas eu faço em todo o olho. Eu venho com depois assim, só com o pincel lápis para poder dar uma esfumadinha, tá? Gente, eu queria experimentar com vocês esse rímel da Ludurana. Eu não sabia se era bom. Eu comprei ele, paguei R$ 15. Tá lá, tava até abrindo lá aqui pra vocês verem. Eu queria muito ter uma boa experiência com ele, então eu falei, vou utilizar no tutorial e se for bom mesmo, a gente já testa e vê se vale a pena. Então, eu tô curvando primeiramente os meus cílios, né? Porque os meus cílios são um pouquinho retinhos, para poder preparar para a máscara. E aí vocês vão ver o resultado dela. Ó, ela tem um aplicador bem grandão. E aí eu venho aplicando. Como a proposta dela é volume, eu tava realmente buscando isso na maquiagem, porque a gente não fez delineado, né? Então eu queria pelo menos um pouco mais de volume, né?
nos cílios, né? Mais definição e volume. Mas principalmente volume, tá? E aí, basicamente, eu queria passar 3 camadas desse rímel. Porém, na primeira camada eu já achei mais ou menos, né? Não achei que não deu muita diferença. Aí eu tava até falando que eu ia fazer 3 camadas, só que aí eu voltei e aí eu comecei a reparar, gente, olha só a situação desse rímel. Você tira, ele sai todo pela borda e ele fica todo no pincel. E olha só, ele fica tudo pra fora, não vale a pena esse rímel. Ele não dá volume, ele tem esses problemas e aí eu decidi trocar de rímel e fui para o da Fios, né, da Ruby Rose. E aí sim, aí eu vou aplicar, eu até falei muito melhor. Vou aplicar nos dois olhos, né? 3 camadas, né? E eu passei também abaixo dos cílios, né? Nos cílios de baixo, nos cílios inferiores, eu passei essa máscara. Gente, eu fiquei muito triste com a comprinha que eu fiz da Ludurana, porque assim, vamos falar a verdade. Se a gente tem 15 reais pra gastar num rímel, que seja um rímel de qualidade. Então, assim, não gostei. Fiquei muito triste. Bom, eu vou tirar o gloss para poder fazer a boca com vocês. Eu quis fazer um ombre lips, né? Que no caso seria uma boca, vamos dizer assim, mais esfumada. Então, eu vou fazer o contorno para vocês. Eu vou até dar esse lápis é o da Pop, ele não tem uma numeração. Então, eu acho que eu diria que seria o marrom mais escuro da cartela deles. E aí, eu vou até dar uma acelerada um pouco nesse contorno e voltar só na parte do ombro que eu vou fazer, né? Nesse degradê, porque realmente o contorno realmente é bem básico mesmo, tá? Basicamente é isso. Olha lá. E agora sim, eu venho trazendo pra dentro dos cantos mesmo da boca, né? Pra dentro mesmo dos lábios, só que eu não chego a atingir mesmo a boca inteira, né? Eu deixo o meiozinho ali livre, tá bom? E aí eu venho com batom da Max Love e ele é mais hidratante, tá? Ele é 456, o número dele. E aí eu vim com ele mais no centro da boca mesmo, para deixar a boca um pouco mais volumosa. Eu confesso que eu gostaria que esse batom fosse mais claro, imaginei que ele fosse mais claro pela bala, né? Mas realmente ele não era, mas de qualquer forma, pra mim realmente deu um resultado incrível, porque eu gostei muito desse ombre lips assim, e eu achei que ornou muito bem com os olhos. Eu gostaria muito de agradecer quem assistiu até aqui e gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no meu canal, caso vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o gostei e ative o sininho, né, para você receber mais notificações desse conteúdo. Espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!